Boa tarde, caros alunos. Hoje nós retomamos as nossas aulas e vamos falar hoje sobre política educacional. Já gastamos muito com o que é política, para que política e qual a sua vantagem em termos de conhecimento para os indivíduos que compõem a sociedade civil. Eu mandei para vocês, por e-mail, um texto do que é política educacional no site do Brasil Escola. Então, nós vamos fazer algumas leituras do texto que você já tem em mãos, e é só você baixar, abrir o seu e-mail, e nós vamos ler um pouquinho agora. Primeiro, fazer uma análise de duas correntes de política educacional. Uma é em Platão e a outra é em Aristóteles. A de Platão, que é uma política mais tecnocrata, enquanto que a vertente de Aristóteles ela é mais de educação municipalizante. A gente vai entender isso um pouco mais na frente, quando a gente for falar das políticas públicas de educação no Estado. Um pequeno grupo de pessoas, eles também desenvolvem, aliás, o Estado desenvolve, não é? A partir de um pequeno grupo de pessoas, atividades normativas sobre um sistema público de ensino. Contudo, é preciso ser responsável pelo fornecimento desse ensino. Mais à frente, lá pela segunda página, Liane da Costa Bruni, ela faz as seguintes perguntas: quais são as políticas educacionais? O que são políticas educacionais? E a definição mais simples é: as políticas educacionais fazem parte de um grupo de políticas públicas. Isso em termos de país, né? Isso envolve a sociedade civil. Assim, o elemento normatizante do Estado, que é guiado pela sociedade civil, ela visa garantir o direito universal de educação de qualidade. E, claro, o pleno desenvolvimento da educação. Se a gente puder dar uma definição de política pública, ou melhor, de política educacional e a sua importância, a gente tem que observar que a sociedade ela é dinâmica. E, por isso, a função do Estado, em termos de necessidades educacionais, também muda ao longo dos tempos. Claro que as políticas públicas de educação, geralmente, elas são associadas aos momentos históricos de um país, e isso compõe dentro de uma época, dentro de uma situação socioeconômica. É interessante observar que no Brasil são estabelecidos processos pedagógicos nacionais, no qual é discutida temáticas necessárias para que se garanta uma educação de qualidade. Normalmente, as políticas educacionais têm origem em leis que são criadas, não é? Votadas pelo Poder Legislativo em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, que também são distribuídos em áreas. Aos cidadãos, ou seja, a nós, cabe participar dos conselhos de políticas públicas
que são espaços de discussão de demandas. Um desses espaços de educação, de discussão de demanda, é a própria reunião de pais e mestres na escola, né? Então, ao estabelecer modelos educacionais concebidos pelos cidadãos e pelo governo, essas políticas públicas, elas viabilizam a criação de uma sociedade apta para trabalhar, questionar, contribuir com o crescimento do país. Então, quais são os aspectos que as políticas educacionais precisam levar em consideração? Bom, nós temos a Lei de Diretrizes de Base da Educação, né? A LDB, que depois passou a se chamar Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, que é a Lei 9394/96, que visa garantir o acesso gratuito aos brasileiros, dentro da educação pública de qualidade gratuita. No artigo 3 da LDB, me permitam fazer a leitura, atesta que o ensino deverá considerar os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, liberdade para aprender, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, valorização do profissional de educação escolar e garantia de padrão de qualidade. É isso que diz o artigo 3 da LDB. Então, as políticas públicas, ou melhor, as políticas educacionais, a gente vai falar depois de políticas públicas, nesse momento, políticas educacionais, elas devem promover um engajamento que visa garantir que todo brasileiro tenha acesso à educação, e educação de qualidade fornecida pelo Estado. Eu sou uma das pessoas que, na minha época, estudou na escola pública, que já era criticada pela sua qualidade, fazendo parâmetro com a educação pública dos meus pais. E era muito interessante a crítica que eles faziam. E hoje, o que a gente pode pensar da educação pública de qualidade? Bom, outra coisa, tem outros pontos que são importantes, principalmente para pessoas carentes que precisam da escola, como a merenda escolar, como transporte gratuito, algumas escolas pegam as crianças em casa, o fardamento escolar, os livros, a bolsa, tudo isso o Estado tem fornecido para que o aluno possa frequentar as aulas, não é? E não tenha a desculpa, né, de dizer que não pode comprar os livros. E é ensinado a esses alunos que eles devem preservar esses livros para que eles possam ceder para os alunos que vêm na mesma série no ano seguinte. Isso significa também economia de dinheiro para o Estado. Uma das soluções que ele fala, que é a mobilidade, né, é com relação ao acesso à educação de jovens e adultos. No passado, nós tínhamos o Mobral, para quem não tinha acesso, não teve acesso à educação na idade correta, ou seja, que era a alfabetização. Só que a dinâmica de emprego, escola, fez-se necessário que se criasse o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, para que houvesse possibilidade desses trabalhadores jovens
de frequentarem a escola e poderem, assim, terminar o ensino básico. Em ensino básico, a gente compreende educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino profissionalizante. Ok. Além disso, o Estado deve garantir, né, aos alunos com impossibilidade de locomoção até a escola, que eles sejam alocados em hospitais e em centros de detenção para que eles possam estudar. Há uns 6 anos atrás, eu dava aula numa faculdade em Igaraçu, a Fatim, e eu tive uma experiência inusitada. Nesse período, eu dava aula de filosofia da educação. E o aluno chegou, ou melhor, introdução à filosofia. E o aluno chegou perto de mim e disse: professor, olha, eu quero pedir desculpas porque eu não pude comparecer a primeira semana de aula, porque eu não tive permissão do presídio. Ele não usou bem o presídio, ele usou uma outra expressão. Aí eu disse: você é agente penitenciário? Ele disse: não, eu sou presidiário. Aí eu pude perceber que o porquê que os alunos estavam sentados da terceira fila para a esquerda, e uma fila do meio estava vazia e ele estava na segunda cadeira da primeira fila da sala. E a minha resposta foi: muito bem, aqui é o seu lugar. É o lugar que você tem para aprender e a mudar de vida e crescer. E a minha recepção para aquele aluno que estava chegando fez com que os outros colegas depois perdessem o medo e fossem se chegando, porque eu o tratei como uma pessoa que estava ali porque queria mudar de vida, estava estudando. E isso me deu uma lição muito grande do que significa inclusão. Inclusão não é só dar aula para pessoas deficientes físicos ou chamados alunos especiais, mas aquelas pessoas que estão em restrição por causa de algum problema. E é uma necessidade manter as cabeças dos indivíduos aprisionados ocupados com conhecimento, para que haja mudança da perspectiva de vida. Se eles estão ali encarcerados, numa cela e sem possibilidade de aprendizagem, de uma profissão e de conhecimento acadêmico, esse indivíduo não jamais será recuperado. Essa foi uma das lições que eu aprendi. Outra coisa é a educação de qualidade. É preciso educar, é preciso que todos tenham acesso à escola, sim, mas é preciso fornecer uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade, ela parte do princípio em que há comprometimento da administração educacional, dos professores envolvidos, da equipe técnica que elabora a matriz curricular de cada segmento da escola básica. É importante que haja material. Tive alunas de psicopedagogia em que davam aula na zona rural. E a dificuldade de ter uma sala adequada, com lousa, com carteiras, com livros, computador, era um bicho raro. Como zona rural, não há calçamento, quando a chuva alaga e muitas vezes o ônibus da prefeitura não consegue chegar até o local da sala de aula. E a dificuldade desses alunos e dos professores de frequentarem a escola no período de chuva.
Então, qualidade na educação significa disponibilizar é, computadores, uma sala adequada, com carteiras, com lousa, enfim, com tudo que diz respeito a uma sala de aula. Mas é preciso que haja também acesso facilitado para que esses alunos consigam chegar até a escola. Além disso, a promoção que a sociedade deve fazer da escola. Ou seja, o entorno da escola precisa estar bem articulado com a escola. Então, é preciso que a escola interaja com a comunidade. É preciso trazer a comunidade para dentro da escola, para que a escola possa não sofrer o que sofre. Alunos que não conseguem chegar à escola, a droga que está na porta da escola e dentro da escola, a violência que está dentro da escola. E isso faz com que haja prejuízo educacional. Uma vez, escutando uma diretora de uma escola no Cabo, ela disse o seguinte, que estava havendo venda absurda de drogas na porta da escola, e ela já tinha feito de tudo, ido à prefeitura, ido ao poder público, à polícia, e aí chegou aos ouvidos de um bandido preso, que ele mandou recado para os meliantes, que eles saíssem da porta da escola, que ali não era lugar para eles venderem droga. E ela, admirada como que aquele bandido via que a educação era um meio de salvar aquelas crianças. Se foi essa a intenção, que coisa boa, né? Ou seja, o criminoso tinha mais autoridade do que todo o entorno de direito. E isso, na época, me chocou muito. É importante que se estabeleça essa interação da escola com a comunidade. Como isso pode ser feito? Através de programas, de encontros, de atividades que promovam ensino de alguma arte para aquelas mães mais carentes, a própria pesquisa dentro da escola, e que dentro de determinadas festividades, como a Feira de Ciências, que pode fazer com que os pais vejam o que está sendo feito na escola, para que aqueles alunos cresçam. Uma outra coisa é com relação a eliminar o déficit de aprendizagem. A gente percebe que o que se quer é que o aluno saiba ler. Lógico, tem que ser alfabetizado. Mas nesse processo de alfabetização, há um déficit na conduta que faça com que aquele aluno seja ensinado a ler, mas ele tenha a capacidade de aprender a interpretar aquilo que ele lê, que ele seja capaz de entender aquilo que ele está lendo. E isso é muito difícil para o professor das séries iniciais, porque os alunos vão chegando e vão passando, e a regra é não reprovar, e isso é ruim, porque na medida em que você vai passando um aluno que não teve aprendizagem correta, ele vai para as séries seguintes, esse aluno vai chegar no ensino médio, e esse aluno não vai passar
no vestibular e entrar na universidade. E se entrar na universidade por meio de cotas, o que será dessa universidade no futuro? Como será esse profissional do futuro? É preciso repensar o programa de alfabetização, que já está sendo feito. Eu fiz o meu projeto de doutorado com uma professora do Mato Grosso do Sul. E fui durante 4 anos, no mês de outubro, conferir como estava indo a aprendizagem dos alunos dessa professora. Ela, ora estava no primeiro ano, ora no segundo ano. E o que eu pude perceber no desenvolvimento da técnica que ela trabalhava e o compromisso dessa professora com esses alunos fazia com que, dentro de uma turma de 25, 4 ou 5 não tiveram o aproveitamento ideal. E pude ver que os alunos saíam lendo, frases curtas, mas saíam lendo. Então, era previsto que a alfabetização era concluída no 3º ano. Hoje, a alfabetização se conclui no 2º ano. Mas o problema é como corrigir a defasagem de aprendizagem, que também inclui a defasagem de idade, ou seja, o aluno está numa turma que não é a da sua idade. Esse é um dos desafios dos professores e das escolas no ensino fundamental e que chegam ao ensino médio. Esses alunos chegam muitas vezes defasados. E é interessante observar que eles foram mal alfabetizados. Então, o professor, e eu vou dizer uma frase aqui que eu tenho dito sempre: todo prejuízo causado na escola básica está nas séries iniciais. Uma alfabetização mal feita será danoso para toda a formação acadêmica desses alunos. E vai ser muito difícil ele conseguir, em tempo hábil, corrigir essa deficiência. É muito interessante você observar as crianças que entram no 1º ano que não passaram pela educação infantil. A educação infantil não é só para a criança desenhar ou para que a mãe se livre da criança em casa. Pelo contrário, já é conhecimento. Você percebe a criança que veio da educação infantil da criança que está entrando pela primeira vez na escola no 1º ano. Então, uma das coisas que é importante para aqueles que estão defasados no ensino e que já estão trabalhando, é como conciliar trabalho, estudo e fazer as tarefas de casa. Que esse é um dos problemas que atinge a todos os profissionais em quaisquer níveis da educação. Tenho alunos em vários locais que dizem: professor, eu não tenho tempo. Sempre faço a seguinte pergunta: no primeiro dia de aula, como começa o seu dia? E aí, muitas, inclusive mães, eu chego em casa às 11 horas da noite. E quando eu chego em casa, eu vou lavar roupa, eu vou arrumar a casa, fazer comida para outro dia. Quando eu vou dormir, é 1 da manhã e às 5 eu estou de pé. Em que condições essa aluna vai poder fazer uma escola de qualidade? É preciso muita ousadia e perseverança. No nosso próximo encontro, nós vamos falar mais sobre políticas e falar sobre o combate da evasão escolar. Até lá!